Pessoal, eu sou Cleo, tenho 52 anos, eu tenho ataxia cerebral há 5 anos. Estou cadeirante, não sei se eu voltaria a andar, tá? A gente tá nesse processo, né, de fisioterapia e medicamento atualmente para que haja, né, a remissão dos sintomas da ataxia. Mas eu tinha, antes da ataxia, uma vida normal, tá? Vou contar um pouco da minha linha do tempo. Eu nasci no sítio, né, em 72, e fui criada até os 12 anos no sítio, com os meus pais e irmãos. E eu queria muito estudar, mas meu pai não deixava, né? Queria ir para a quinta série. No sítio só tinha até a quarta. E assim, rolou muitas brigas, né? Tempos sem se falar, por conta da minha vontade de estudar. E meu pai não deixava. Dizia que só homem poderia estudar, mulher não. Então foi assim, uma luta grande, né? Mas consegui vencer. Nós não tínhamos casa própria. E o meu objetivo maior era ter a minha casa, né? Pudesse pôr meus pais para morar, porque na minha cabeça não tinha lógica, né? Você morar em alguma coisa que de alguém, era um sítio, né? Minha mãe e meu pai. E minha mãe capinava laranja, né? Meu pai também, e depois, uma época, ficavam na criação de porcos. Uma judiação matando os bichinhos, né? Nem sei como é que pude, né? A criança conviver com aqueles maus tratos, né? Isso hoje eu lembro assim, me dói, né, o coração. Mas já passou também. E aí, quando vim para a cidade, né? Fui morar com minha tia, depois morei com minha avó e outras casas mais, né? Foram tantas que eu nem me lembro direito, mesmo que me lembre, se eu for contar, são muitas, né? E fui estudar, estudei, fiz a 8ª série, depois fiz magistério e acabou que não fui lecionar nessa ocasião. Fui trabalhar no comércio, porque desde meus 12 anos, né, que eu vim morar com minha tia, fui trabalhar de empregada doméstica numa casa próxima aqui à Santa Casa da cidade. Eu moro em Limeira, né? E trabalhei algum tempo lá, sem registro em carteira. Depois trabalhei registrada, que foi o primeiro emprego, numa fábrica de joias. E eu morava com uma amiga, né, com a família dela. E foi o meu primeiro registro, carteira assinada, uma fábrica de joias. Depois, fui para o comércio, onde eu fiquei até 2004. Acho que foi em 2004, porque quando eu acabei o magistério, fui trabalhar no comércio. Aí depois de algum tempo, depois de alguns anos, fui fazer a minha sonhada faculdade, né, de geografia para lecionar. E assim fiz, né? Então, trabalhava na ocasião no Arapuã, né? Lojas Arapuã, fazia minha faculdade de geografia. Depois fui lecionar em algumas escolas aqui na minha cidade. Nisso eu tinha já um companheiro, né? E ele era carioca. E assim, acabou que me mudei para o Rio de Janeiro, né?
Morei um tempo ali em Copacabana, depois em Búzios e estacionei em Araruama, que é a região dos lagos, né? Depois de Niterói. E ali foi em 2005 que eu fui morar lá, né, em definitivo, e morei até 2019, né? Então foram todos esses anos ali. Porém, ali não tinha serviço, né? É muito difícil você que é de fora arrumar emprego. Os 3 primeiros anos eu chorava muito, vinha muito aqui para minha cidade, né? Porque quando eu passei a trabalhar no comércio aqui, eu consegui, né, comprar dólares, comprei um terreno e construímos uma casa onde eu estou hoje. E aí, quando fui pro Rio, né, aí com o meu ex, né, nós construímos uma casa lá, num condomínio, e aí, assim, serviço. Eu tinha uma outra casinha aqui também em Mira que eu vendi na época. Comprei um carro e 30 jogos de mesa, 40 jogos de mesa, por conta de um amigo nosso que disse que seria legal. Era um serviço pesado, mas se eu quisesse, né? E aí, meti a cara, né? Comprei e começou a dar resultado. Na época, foi em 2007, 2008, não tinha, né, essa divulgação que nós temos hoje pela internet. Então, eu fazia cartazes, né, xerox desses cartazes, fazia 100, 200 cartazes no A4 e colava nos postes, tá? E aí o pessoal começou a ligar, pedindo jogos de mesas, né? Eu fiquei muito feliz, né? Fui trabalhar com isso, alugar bastante, muito mesmo. Aí fiz toalhas, né? Recorte mancha de toalhas e fantasminhas, que são aquelas capas para as cadeiras. E assim, gente, trabalhei até 2019 com alugar mesas. E foi em 2013 eu comecei a fazer a faculdade de engenharia civil. Quando terminei, né, comecei a atuar também, né, paralelamente com o meu lugar mesmo, a fazer projetos. Mas o que aconteceu? Em 2017 foi quando eu acabei a engenharia civil, eu fiz a cirurgia para retirar da minha vesícula. Estava com algumas pedras. E assim fiz, né? Fiz por vídeo, Lávaro. Não é aquela que aperta, né? Só que depois eu tirei a vesícula. O que aconteceu? Eu comecei a ter diarreia. E constante. Aí falei com o médico, né, que eu operei no Rio, no hospital da Gamboa. E ele falou, olha, você toma Hermosec, né, por dia, não toma todos os dias, porque você pode prender o intestino. E assim fiz. Só que eu continuei a ter diarreia. E naquela ansiedade, né? Ansiedade nem tanto, mas assim, a preocupação é atender meus clientes, tanto de alugar mesas
quanto de engenharia, eu não fui mais atrás. Eu pensei que fosse normal, né? Porque eu sempre ouvia, tirou a vesícula, tem diarreia, intestino fica solto. Para mim, isso se tornou natural. Só que eu não podia tomar uma colher de água, que eu tinha que ir ao banheiro. E eu trabalhava na rua, né? Tinha que fazer entregas, visitar clientes. Eu resolvi parar de comer. Até me lembro de da Flor, do SBT, e mais uma outra mulher, não me lembro quem foi, artista, que ficaram uma semana sem comer e vivendo de luzes. Então, na minha cabeça veio esse insight. Eu falei, também vou ficar sem comer. Foi o que eu fiz. Depois disso, acabou que eu viajei, né? Sem comer também. Quando eu voltei, foi mês de setembro. Quando foi final de setembro, eu comecei a sentir, sentir não, eu passava nas portas de casa, bati o ombro, bati o pé, mas para mim, normal. Depois de algum tempo, no mês de outubro de 2019, eu comecei a sentir meu pé desequilibrando quando eu andava. Aí me passou pela cabeça de uma professora que eu tive na faculdade de geografia. Ela tinha um filho de 5 anos que começou a ter desequilíbrio. Ele foi levado ao médico e ele tinha um tumor na cabeça. Falei, caraca, deve ser isso que eu tenho, né? Eu vou procurar um médico. Só que antes disso, por estar sem comer, também falei, pode ser por conta de eu estar sem comer, preciso me alimentar. Eu fui no hospital lá de Saquarema, o médico passou, que aquele hospital pronto-socorro é muito bom. Aí me passaram soro e tal, tomei, voltei para casa. Mas não melhorei, continuei com os sintomas de desequilíbrio. Aí, falei, bom, vou na UPA. Aí comentei com o médico e falei, olha, você tem que procurar um neurologista. Aí saí da UPA, entrei no carro e liguei para minha amiga. Aí me passa, né, um neurologista, você que mora aqui desde que nasceu em Araruama, para eu poder ir. Aí ela me passou, liguei, não tinha vaga. Aí a secretária falou, olha, se surgir vaga, eu te ligo, tá? Falei para ela que era urgente. Aí no outro dia ela me ligou que eu teve uma desistência e eu fui. Fiquei mais de 1 hora com o médico, ele me perguntando um monte de coisas, né? E tudo que me perguntava, eu falei, não tem parente que teve câncer, tumor e tal. Não. Você tem parentes que é da Holanda? Eu falei, não. Mas por que, doutora? Ele falou, olha, você está com quadro de ataxia. Pediu para poder escrever, eu escrevia, tá? Pediu para segurar um copo de água, segurei, botei na mesa, levantei, botei de novo. Andei uma linha que ele botou no chão. Estava andando,
só que de vez em quando há aquele desequilíbrio, mas não caía. Eu falei, doutor, ataxia, não sei o que é. O senhor pode me explicar? Sim, ataxia, falta de coordenação motora. A pessoa acaba, parece um bêbado, né? Acaba caindo quando vai andar e tem dificuldade na fala. Depois de algum tempo, para ingerir líquido, alimento, visão dupla e a coordenação motora fina também vai piorando. Eu fiquei assustada, né? Falei, doutor, a pergunta é, eu corro risco de ir para uma cadeira de rodas? Sim, você tem chance de ir para a cadeira de rodas, mas vamos primeiro fazer os exames de sangue e uma ressonância. Isso era numa sexta-feira. No sábado, eu fiz os exames o exame de ressonância e de sangue fiz na segunda-feira. Só o exame de sangue na ocasião era R$ 500, porque era muita coisa que ele pediu, né? O exame de sangue e a ressonância fiz no sábado. Ele olhou, né? Disse que não tinha nada. O exame de sangue deu cerebelite, mas já havia passado o ciclo, né? Cerebelite é de herpes e por não estar comendo, ela atacou, mas é um ciclo de 10 a 15 dias e acaba. Só ele falou, olha, daqui a pouco você volta a andar normalmente. Eu voltei para casa feliz, minha mãe tinha ido ficar comigo, né? Só que não melhorei, passei a ficar pior. Aí eu voltei nele, ele falou, olha, comentei com ele que era do estado de São Paulo, próximo a Campinas. Falou, olha, lá tem Unicamp, né? Eu falei, tem. Vai no Unicamp, tenta entrar no Unicamp, porque é eles que vão te ajudar. Aí, dia 9 de novembro, eu vim, né? Aqui para minha cidade. E a cabeça começou a ficar zonza, mas está andando, né? Falando normalmente, tá escrevendo. Até fez a prova de concurso público aqui da minha cidade. Quando foi em julho de 2020, aí realmente deu uma recaída, né? Não estava conseguindo andar mais, né? E aí tive que ir para a cadeira de rodas. Aí sim, foi triste esse momento, um momento de muito choro, muita tristeza. E sempre a gente se pergunta, né? Por que eu? Por que eu? Né? E aí foi de mal a pior, não consegui entrar no Unicamp. Foi assim uma situação bem difícil mesmo, momentos de angústia, de ideias de... Não chegou a ser ideias de suicídio, mas pedindo a Deus para que ele vá-se embora, porque não fazia mais sentido, né, estar assim. E aí, deixei entrar só, estou abreviando, tá, a história. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois, tá? Aí tem uma amiga aqui na minha cidade que a sobrinha dela é médica, né? Ela tinha uma amiga também que era médica, formada na Unicamp. Foi aí que ela intercedeu por mim e assim consegui entrar na Unicamp depois de 2 anos, né?
sem nenhum diagnóstico, sem nenhum medicamento. Fui para lá e internada, né? Tomei imunoglobulina, corticoide e saí pior do que entrei. Eu fui internada em março de 2022 lá. Eu havia sido internada aqui na minha cidade em 2021 por 2 médicos, né? Um que era geriatra, fez vários exames, inclusive o líquor, né? Fiz 8 vezes esse exame. Pode ver. Ele acusava Pode ver. alteração no plasma, porém não acusava doença nenhuma. Aí depois passei por um neurologista aqui também, que me internou, foi muito bom, né? Ele me deu corticoide também, ele me internou, mas ele viu que não havia, ele descartou, né? Várias doenças do hipo, zika, dengue, gente, eram muitas doenças. Poderia dar ataxia, os sintomas da ataxia. Aí ele falou, olha, você tem que ir para a Unicamp, tá? Porque é um caso complexo e o ideal é que você faça um plasmaférese para poder eliminar esse plasma alterado e assim você melhora. Mas não tem pelo SUS, pelo menos aqui não tinha, né? E tinha que pagar, não tinha dinheiro, porque na época era 30 mil reais. E quando eu consegui entrar na Unicamp, em 2022, a Unicamp, né, levei a carta de recomendação do neuro daqui, eles não quiseram fazer o plasma, porque disseram já era uma ataxia subaguda, mas ela estava ativa, né, gente? Enfim, saí lá no campo, pior do que entrei. E aí, quando voltei na consulta, eles me passaram um imunossupressor, o azathioprina, que eu tomo até hoje, tá? Esse medicamento comecei a tomar em julho de 2022 e não senti melhoras, né? Comecei a tomar depois na segunda semana 2, na terceira semana 3, que é o que eu tomo até hoje. Quando foi em dezembro, eu já tomando há 6 meses esse Nossa, Cleo, medicamento, pensar que a gente colocava o rolo comecei a embaixo primeiro, sentir hein? uma certa melhora. Que incrível. E foi assim, né? Comecei a voltar a escrever, a falar, minha coordenação estava melhor. E desde então, né, comecei a ter a suíte, né, que é uma fisioterapia intensiva, que eu faço 5 vezes por semana, 3 horas, 3 sessões diárias, mais uma sessão de hidroterapia. E hoje, gente, eu estou bem melhor, né? Vocês podem ver os vídeos, né? Que eu estou andando sem me segurar, o fisioterapeuta acompanha, mas a cada dia que passa eu me sinto melhor, tá? Então a gente se dedica bastante, né? A fisioterapia, a hidroterapia, a alimentação, e as coisas têm melhorado, tá? Estou bastante confiante que talvez não volte a andar como andava antigamente,
quando eu tenho uma vida, né, normal. Mas feliz por estar mergulhando, tá? Gente, resumi bastante a minha história, tá? Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Tem aqui também o meu telefone, se quiser, pode me chamar. Se alguém tem ataxia, se conhece alguém que tem ataxia, tá bom? Obrigada por vocês me acompanharem, assistirem meus vídeos, tá? E a gente poder divulgar, né, essa patologia chamada ataxia cerebral, tá bom? Obrigada pela paciência também. Beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá?